Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. I'm going to call on you to open your Bible with No me livro de Êxodo. to the book of Exodus. Êxodo capítulo 3. Exodus chapter 3. E eu quero por alguns minutos aqui compartilhar uma palavra com você. For a few minutes I want to share the word with you. Êxodo capítulo 3. Exodus chapter 3. Vamos ler aqui alguns versículos. Let's read a few verses together. Glória a Deus. Aleluia. Glory to God. Êxodo capítulo 3, Exodus chapter a partir 3, do verso 1. starting with verse 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Diga para o seu vizinho aí, Say to your neighbor there, Deus te escolheu. God chose you. Isso, pode dizer para ele. Go on and tell them. Diga, Deus te escolheu. Say, God chose you. Agora diga comigo, Deus me escolheu. Now say with me, God chose me. Isso, diga, Deus me escolheu. Say, God chose me. Toda promessa de Deus tem um tempo certo para se cumprir. Every one of God's promises has a right time Nós to be acabamos fulfilled. de terminar uma semana de gratidão. We just finished a week of Thanksgiving. E eu tenho, queridos, entendido que o maior problema And I've understood that the greatest que problem uma pessoa que faz o bem enfrenta that a person of good é a can face frustração. is frustration. É a frustração de fazer o bem e não receber The frustration of doing good o retorno and not ou feedback receiving da forma que ele espera. the return how they expected E it. nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre a história de Moisés. And this morning I want to talk about the story of Moisés Moses. é um homem que é conhecido nas 3 maiores religiões da terra. Moses is known in the 3 greatest religions on the earth. Moisés é conhecido no cristianismo, He's known in Christianity, no islamismo Islam, e no judaísmo. and Judaism. O que fez ou o que faz Moisés ter todo esse reconhecimento? What causes him for having all of O this que faz eu recognition? e você termos um reconhecimento mesmo depois de mortos? What makes me or you have recognition even after death? Diga comigo, a obediência. Say with me, the obedience. O seu dinheiro não vai trazer reconhecimento para você, Your money will not bring you recognition porque o dinheiro ele acaba. because money runs out. Muitas vezes nós
buscamos algumas formas de ter um reconhecimento. Many times we seek ways to have E nós não recognition, entendemos que esse reconhecimento ele só vem a partir da obediência a Deus. and we don't understand that this recognition comes from the obedience Hoje to eu God. vejo muitas pessoas frustradas We see many people who are frustrated com as suas redes sociais. with their social media. E hoje nós temos visto aí como o Brasil está enfrentando uma crise institucional muito grande. And today we see how Brazil is facing an institutional crisis E eu very vejo great. como algumas pessoas estão desesperadas porque as redes sociais delas foram I bloqueadas. see people who are desperate because their social network was shut E eu off. fico imaginando, irmãos, Moisés não tinha um Instagram. And I imagine how Moses didn't have Moisés Instagram. não tinha uma conta no Twitter. He didn't have a Twitter. Moisés não tinha uma conta no Facebook. He didn't have a Facebook account. Mas ainda assim, passaram-se mais de 4.000 anos e nós estamos aqui falando de Moisés. But even still, 4,000 years later, we're talking about Moses. E eu entendo que em algum momento Moisés ele se frustrou. And I understand that at some point, Moses became Porque frustrated. sempre que nós queremos realizar algo e nós não vemos a realização disso no nosso tempo, Because every time we want to accomplish something, we don't see that come to pass. nós nos frustramos. On our own time, we get E frustrated. nessa manhã talvez eu estou falando para algumas pessoas frustradas. And maybe this morning I'm talking to some frustrated Frustradas people. com o seu relacionamento, Frustrated with their relationship, frustrada com o seu trabalho, frustrated with their work, talvez alguns até frustrados com a igreja, maybe some even frustrated with the frustrados church, com os pais, frustrated with their parents, frustrados com amigos, frustrated with their friends, frustrados com o país, frustrated with the country, frustrado com o presidente. frustrated with the Mas eu quero president. dizer para você que o seu destino ele não está nas mãos de nenhuma dessas pessoas que eu falei. But I want to tell you that your destiny is not in the hands of any one of these people I O just seu mentioned. destino e o seu futuro eles estão nas suas mãos. Your destiny and your future are in O your seu own destino hands. está dentro de você. Your destiny is inside Diga of you. comigo, o meu destino Say with me, my está destiny dentro de mim. is inside of me. E se frustrar é algo natural. And getting frustrated is natural. Muitos têm uma promessa de Deus, Many people have a promise mas from God, desanimam no primeiro fracasso. but they get discouraged at the first failure. Eu digo para vocês, se eu e minha esposa fôssemos desanimar no primeiro fracasso que nós tivemos I nos can Estados tell you Unidos, that if me and my wife were to be desperate in the first failure in this country, nós não estaríamos aqui nesse país pelos últimos 22 anos. we wouldn't have been in this country for the last 22 years. A Life Point talvez não existiria, LifePoint maybe wouldn't even exist porque os fracassos eles fazem parte da nossa jornada. because failures are part of our journey. Quando eu olho para muitos discípulos, membros aqui da Life Point, When I look at some disciples and members of e eu me lembro LifePoint, de muitas conversas, I remember many e conversations. eu me lembro de muitos gabinetes I remember many meetings we que had in eu private fiz com algumas pessoas, that I had with some people. que em algum momento da vida e da história aqui nos Estados Unidos, That at some point in our story here in estavam the United States, frustrados, they were frustrated frustrados com o casamento, with their marriage, frustrados com a nação, frustrated with the frustrados country, com o ministério, frustrated with their frustrados com a ministry, empresa. frustrated with their E business. hoje eu olho para eles And today I see e them. fico imaginando se eles tivessem desistido lá atrás, And I imagine if they had given up se eles some time tivessem ago, desistido naquele encontro, if they had given up at that meeting, ou se Deus não tivesse talvez me dado uma palavra de encorajamento, or maybe if God hadn't given me a word of encouragement. porque um líder ele sempre vai ter uma palavra de encorajamento para Because a você. leader will always have a word of encouragement for you. E nós olhamos para trás And we look back e nós somos gratos a Deus por não termos desistido and we're grateful to God for not having no given up primeiro fracasso que nós enfrentamos. in the first failure that we faced. Diga comigo, eu vou terminar Say with me, I will finish aquilo que eu comecei. what I started. Diga, eu vou terminar Say, I will aquilo finish que eu comecei. what I started. Muitas pessoas, elas não querem terminar aquilo que começou. Many don't want to finish what they started. E quando nós olhamos para a história de Moisés, nós vimos como foi a dificuldade. And when we see the story of Moses, we see how difficult it was. Moisés teve muitas crises. He had many crises. Quando Deus o chama When God called on him para ele liberar um povo, to deliver a ou people, libertar um povo que estava escravo há 430 anos. to deliver people who were slaves for 430 years. Imagina você Imagine ter a responsabilidade having the de responsibility libertar uma nação inteira of delivering an que entire está nation debaixo de um faraó opressor, under
an oppressing Pharaoh, trabalhando dia e noite. working night and day, Eram gerações e gerações que não sabiam o que é liberdade. for generation after generation who didn't know what E Deus freedom vem e was. chama Moisés. And God comes and calls on Moisés Moses. recebe uma missão diretamente de Deus. He receives a mission directly Deus from God. aparece a Moisés e fala com ele. God shows up to Moses and talks to him. Quantas vezes Deus fala conosco And how many times does God e speak nós with us? também, como Moisés, não nos sentimos capazes And just as Moses, we don't feel de capable realizar of fulfilling aquilo que Deus está propondo para que a gente faça. what God is asking us to do. E Moisés diz: quem sou eu? And Moses says, who am I? Quem sou eu Who am I? para me apresentar a Faraó? That I could go and O present myself to versículo Pharaoh. 11, Moisés diz: On verse 11, Moses quem says, sou eu who am I? para apresentar-me ao Faraó That I should go to e Pharaoh tirar os israelitas do Egito? and bring the Israelites out of Egypt. Você não sabe quem você é. You still don't know who Ou de you are. verdade você talvez não sabe Or you don't a força e o poder que Deus já colocou em você. truly understand the strength and power that God Porque has muitas entrusted vezes with nós you. nos sentimos impotentes, Because many times we feel impotent, incapazes de incapable cumprir uma missão dada por Deus. of fulfilling a mission given E by muitos de God. nós, como imigrantes, And many of us as nós immigrants, começamos a dar muitas desculpas para Deus we give many excuses to God para não viver a história que Ele escreveu para nós. not to live the story He has Mas eu written vim for aqui us. dizer para você que Deus te escolheu. But I came here to tell you that God chose you. Não importa quantos fracassos você tenha tido na tua vida até hoje, Doesn't matter how many failures you face in your life until mas this você day, precisa terminar aquilo que começou. but you need to finish what you started. E muitos estão aqui, And many are here. muitos só encontraram Jesus Many only found Jesus por causa de uma frustração. because of one frustration. Foi uma frustração que colocou Moisés frente a frente com Deus. It was one frustration that led Moses face to Foi face um with desejo God. de ver a sua nação The liberta, desire to see his nation que freed colocou Moisés frente a frente com Deus. that placed Moses face to face with Enquanto God. você não estiver frustrado com alguma situação, And until you're not frustrated with some talvez Deus não situation, vai se revelar a você. maybe God will not reveal himself to E you. a frustração, ela faz parte da nossa vida. Because frustration is a part of our lives. Pastor, e o que é a frustração? Pastor, what is frustration? Frustração é um sentimento de impotência. It's a feeling of impotence. É uma resposta emocional que nasce dentro de nós. An emotional response that is birthed out Quando of us alguns desejos e expectativas when some desires and expectations não são cumpridas. are not met. E nós nos sentimos frustrados, And we feel frustrated, impotentes, impotent, emocionalmente destruídos. emotionally destroyed. Ficamos com raiva. We get angry, A raiva and anger é uma das emoções mais comuns is one of the most de alguém que common está frustrado. emotions of someone who is A frustrated. pessoa ela fica com muita raiva People get very angry dela mesma, at themselves, de Deus, at God, das pessoas à sua volta. at people around them. Ela fica com raiva, irmãos, até do cachorrinho que não tem nada com isso. They get mad even at their puppy who has nothing to do Com with it. raiva do gatinho de estimação. They get mad at their cat. Mas nessa manhã eu vim aqui dizer para você, But this morning I came here to tell you, apesar de faltar apenas 34 dias para terminar o ano, despite having only 34 days você left for this year, precisa terminar aquilo que começou. you need to finish what you Porque started. foi Deus que te escolheu. Because it was God who chose E you. Moisés, ele dá uma resposta para Deus quando Deus diz para ele, vá, pois agora. And Moses gives an answer to God when he says, go Eu now. envio I am sending ao you faraó to Pharaoh para tirar do Egito o meu povo, to take my people out of os Egypt, israelitas. the Israelites. O que Deus quer de mim? What does God O want que from Deus me? quer de você? What does God want from you? Qual é a missão que Deus te deu? What is the mission that God gave Qual é you? o desafio que está sendo difícil para você cumprir? What is the challenge that has been so E às difficult for you vezes to nós nos fulfill? sentimos como Moisés, And sometimes we feel like Moses, impotentes. impotent. Quem sou eu? Who am I? Quem sou eu? Who am I? A nossa identidade, queridos, nesse momento, Our identity at these times ela vai fazer toda a diferença.
will make all the difference. Saber quem você é Knowing who you are faz toda a diferença quando você recebe uma missão de Deus. makes all the difference when you receive a mission Saber from quem God. você é faz toda a diferença Knowing who you are makes quando all Deus the tem um difference. propósito para você. When God has a purpose for E you. talvez eu estou falando para pessoas aqui Maybe I'm talking to people que podem estar pensando: eu nunca, pastor, eu nem estudei. who may be thinking, Pastor, I didn't even get schooling. Eu mal terminei o meu 2º grau. I barely finished high school. Porque você não conhece a minha história. But you don't know my story. Eu vim lá do interior do Brasil. I came from the country. Eu Brazil. sou filho de pais divorciados. I'm the son of divorced parents. Eu sou adotado, eu nem sei quem são meus pais. I'm adopted. I don't know who my parents are. Você não sabe a dificuldade que eu enfrentei. You don't know the hardship I faced. Você não sabe a minha história. You don't know my story. Deixa eu dizer para você. But let me tell you. A história que você viveu, ela faz parte do plano de Deus para você. The story you lived up to now is part of God's plan for A you. história que você viveu, ela faz parte do plano de Deus para você. The story you've lived so far is part of God's plan. E algumas lições que nós aprendemos com a história de And Moisés. some lessons we learn from the life of Moses. A primeira é que o anonimato, The first is the anonymity. ele me prepara para as conquistas. Prepares me for the conquest. Diga comigo, o anonimato Say with me, me anonymity prepara prepares me para as conquistas. for the conquest. Deixa eu dizer para você, Let me tell you, tem muita gente aqui que está precisando many people here need sair dos holofotes, to get out of the sair spotlight, das redes sociais, to get off of social se media, afastar de algumas amizades. to get away from certain Você friendships. precisa ter o seu tempo com Deus. You need to have your own time with O God. anonimato, ele te protege. Anonymity protects O you. anonimato, ele me protege. Anonymity Sabe protects por quê? me. Do you know why? Porque na hora que você se apresentar, você já vai se apresentar como aquele que está preparado para enfrentar o que Deus colocou nas suas Because when mãos. you present yourself as one who is prepared to do what God called on you to do. Eu passo o tempo inteiro de pessoas que me ligam. I spend my entire time with people Pastor, eu calling não me, aguento mais. Pastor, I can't Eu acho take que it. só tem eu na terra. I think I'm the only one on earth. Porque o diabo me mandou todos os demônios para minha Because casa. the devil sent all the demons to my O diabo house. mandou todos os demônios do inferno para minha empresa. He sent all of the demons to my business. Não, querido, sabe por quê? No, beloved, you know Porque why? muitas vezes você está querendo aparecer fora do tempo. Many times we want to appear out of time. Você está querendo enfrentar batalhas que ainda não está preparado para enfrentar. You want to face battles you're Quantos not estão me prepared ouvindo for. aqui? How many understand me? E eu preciso estar preparado para enfrentar algumas guerras. And I need to be prepared to Então, uma face das certain lições que nós battles. aprendemos com a história de Moisés é que o anonimato, So a lesson we learned from Moses is ele that nos prepara anonymity para as conquistas. protects us for the conquest. Você conhece a história de Moisés? Prepares us. You know the Ele story foi of criado Moses. no palácio. He was raised in the palace. Existia ali uma crise muito grande no Egito. There was a great crisis in Egypt. Os filhos dos hebreus estavam The se children of the Hebrews multiplicando. were E multiplying. o faraó determinou as parteiras que matassem todos os meninos que And nascessem. Pharaoh decreed to all the midwives to kill all the boys who were Mas born. Moisés foi poupado. But Moses was spared. E durante 3 meses ele ficou escondido. And during 3 months he was Quando não hidden. deu para escondê-lo mais, colocaram ele no cestinho When they couldn't hide him any longer, they put e him in a colocaram basket ele no rio, and placed him on the lá no Nile. Nilo. In the Nile E a River. mão do Senhor levou ele lá no palácio de Faraó. And the hand of God took A him to filha the de Faraó palace. encontra aquele cestinho com o bebê The Pharaoh's daughter finds the e basket with the baby adota Moisés. and adopts Moses. E Moisés foi criado no And he palácio. was raised in a palace. E ele passou 40 anos ali, He spent 40 years of his sendo life there, preparado being para prepared ser o grande guerreiro, to be the o great grande warrior, estadista, the great o grande líder que Moisés foi. statesman, the great leader that he was. Mas aí depois de ter aprendido tudo que ele aprendeu, But after having learned everything he ele learned, falou assim, eu acho que eu estou pronto agora. he might have thought, I think E I'm ele vai ready e now. mata um soldado egípcio. He kills an Egyptian soldier. E aí ele não deu conta, He couldn't deal aí with ele it, foge. and he ran away. Ele achava que estava preparado. He thought he was ready. Mas aí Deus falou assim, agora eu vou te preparar. And then God says, now E I'm going to prepare Moisés, you. ele sai do palácio. And Moses leaves Ele the sai dos palace, holofotes. leaves the Ele sai da spotlight, vida de luxo que ele tinha. leaves the luxury life Ele that he sai do had, conforto que ele tinha. leaves the comfort that E aí he ele had. vai para onde? And he goes where? Vai para o deserto.
to the desert. E Moisés passa 40 anos no deserto. And he spends another 40 Eu years estou in the falando para desert. alguém aqui que está no deserto? Am I talking to anybody who Estou might be in the falando para desert alguém que right está now? enfrentando esse momento? Am I talking to anybody facing this time? O deserto é o lugar do anonimato. The desert is the O place of deserto é o anonymity. lugar de It's the preparação. place for O preparation. deserto vai te preparar para as grandes The conquistas. desert will prepare you for great conquests. Êxodo 3, In Exodus 3, versículo 1, verse 1, diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, says that he was tending to the flock of Jethro, his father-in-law Jethro, que era sacerdote de Midian. who was the priest of Um Midian. dia levou o rebanho para o outro lado do deserto He led the flock to the far e side of the chegou a wilderness. Horebe, Came to Horeb, o monte de Deus. the mountain of God. Então Moisés deixou uma vida de luxo no palácio So he left a life of luxury in the para ir palace ser pastor de ovelhas, to tend to sheep, para viver no deserto, to live in the desert, pastoreando um rebanho que nem era dele. shepherding a flock Era that um wasn't rebanho even do his. sogro. It was his Eu estou father-in-law's. falando para alguém aqui And am I talking to que somebody talvez here? deixou uma vida de comodidade, Maybe you left a life of comfort, deixou uma vida, né, de luxo, left a luxury life e behind, hoje veio cuidar de coisas que nem suas são. and you came to take care Meu of things that are not Deus! even yours. E você tem que ouvir coisas que você tem que engolir e ficar quieto. And you have to hear things that you just have to live with. Muitos aqui literalmente estão vivendo essa fase. Many here literally are living Mas eu this quero phase. dizer para você que você está no caminho certo. But I want to tell you that you're on the right track. Por quê? Why? Porque a segunda lição que nós aprendemos Because the second lesson é we que learned Deus sempre vai falar com você no lugar do seu is propósito. that God will always speak to you in the place of your purpose. O lugar do propósito de Moisés não era o palácio de Faraó. The place of Moses' purpose was O not the palace palácio of foi Pharaoh. apenas um lugar que Deus usou It was just a place that God para used preparar Moisés. to prepare Moses. Deus sempre vai gerar uma conexão na sua vida God will always create a connection que in vai your life ajudar você a ser preparado to help you to become prepared para viver o seu propósito. to live your purpose. E aí Deus fala com Moisés aonde? God No speaks to deserto. Moses where in the Ele desert. estava ali cuidando do rebanho do He sogro. was taking care of his father's flock. Nunca reclame do lugar que Deus te colocou. Never complain about where God Talvez places você está you. achando que Deus vai falar com você num lugar e Deus vai falar com você em outro Maybe lugar. think God will speak to you in one place and He'll speak to you in another. Porque Deus sempre vai falar conosco no lugar do nosso Because propósito. God will always speak to us in the place of our purpose. É onde Deus vai me usar que Ele vai falar comigo. That's where God will use me. A terceira lição que eu aprendo aqui The third lesson I learned é here que a obediência ela é a chave is that obedience is the key que ativa o seu propósito. that activates your purpose. E Moisés, And Moses ele pergunta a Deus: asks God, como que eu vou cumprir essa missão? how will I fulfill this mission? E Deus diz a Moisés: And God says to Moses, diga que eu enviei. say that the I am Diga sent que you. eu sou Say enviou the você. I am sent you. Por que que Deus é eu sou? Why is God I am? Não dá para conjugar esse verbo You can't conjugate this quando verb nós falamos de Deus. when we talk about God, Porque Deus ele era, ele é e há de ser. because God was, Por is, isso and que ele will diz eu be. sou. That's why He says I am. Qualquer tempo que você perguntar quem é Deus, ele vai dizer eu sou. In whatever time you Ele ask nunca God vai who He is, dizer eu He'll say era. I am. He won't say I Ou eu was serei. or I will be. Ele sempre vai dizer He'll I am. always say eu sou. Eu sou quem eu digo que eu sou. I am who I say I am. Então disse Deus a Moisés: So God says to eu Moses, sou o que sou. I am who I am. E aqui nós aprendemos com essa história de Moisés And here we learn with the story of Moses que nós precisamos respeitar that we need to respect o tempo de anonimato. the time of anonymity. Às vezes nós achamos assim, poxa, ninguém liga para mim, Sometimes we think nobody calls me. ninguém fala comigo, No one talks to me. eu não recebo nenhuma mensagem. I don't get even a text Parece que message. todos me esqueceram. It seems like everybody forgot Queridos, about me. deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something, Ninguém beloved. te esqueceu. No one forgot about Para you. de se vitimar. Stop Ah, victimizing pastor yourself. não me liga. Pastor won't call Ah, me. meus amigos me My esqueceram. friends forgot about Ah, me. não sei o quê. Oh, and this and that. Você precisa se curar dessa frustração. You need to heal yourself Você from that precisa parar de frustration. se sentir uma You vítima. need to stop feeling like E a começar a victim dizer, eu sei quem eu sou. and start saying, I know Deus who I me am. escolheu. God chose E me. às vezes esse tempo está sendo necessário. And sometimes this time Porque is o necessary anonimato
anonimato ele te prepara para as conquistas. Because anonymity prepares you for conquests. E você precisa entender And you must understand o lugar que Deus te colocou. the place that God placed Tem you. muita gente que está em lugares que Deus não mandou estar. Many people are in a place where God didn't put them. Porque às vezes nós achamos que o lugar que Deus quer que eu esteja Because we think sometimes that the é um place where lugar que God wants vai us to be agradar o meu coração. is a place that's going to please me. Não, o lugar que Deus quer que eu esteja é o lugar que eu vou cumprir meu But propósito. the place that God wants me to be is the place where I'll fulfill Agradando my as purpose. pessoas ou não. Pleasing people or not. A pior coisa, queridos, é você querer agradar todo mundo. The worst thing you can do is try Nós to please nunca vamos everybody. conseguir You will never be able to agradar todos. please everybody. Moisés, ele entendeu isso. Moses understood this. Ele viveu um tempo de frustração, He lived a time of frustration porque ele imaginou que ele iria cumprir esse projeto de Deus because he thought he would fulfill that project of e que God iria ser fácil. and it would be easy. Mas não foi fácil para Moisés. But it wasn't easy for Moses. Primeiro nós precisamos certificar First, we need to make sure se foi Deus que nos mandou fazer isso. if it was God who said for us to do it. Êxodo 3:10 diz: Exodus 3:10 Vá, pois, says, agora, "Go then eu now. envio ao faraó I am sending you to para Pharaoh tirar do Egito o meu povo, to bring my people out of Egypt, os israelitas." the Israelites." Foi Deus que mandou você fazer o que você está fazendo? Was it God who told you to do what you're doing? Eu quero confessar algo para vocês aqui. I want to confess something to you. Eu, por muitas vezes, eu quis abandonar o ministério aqui e voltar para o Brasil. Many times I wanted to abandon the ministry and go back E eu to digo Brazil. que não foi uma vez, não foi duas, And I can tell you it wasn't just não once foi or três, twice or 3 times. foram muitas vezes. Many times. Muitas vezes de eu ficar frustrado, Many times I became de eu frustrated. ficar chateado, I was upset com raiva. and angry. Eu falava com a minha esposa: esse povo não é crente And não. I said to my wife, these people aren't Christian. Como é que pode? How could it be? Irmãos, tinha dia que eu saía triste, Some days I left sad, revoltado. revolted. Mas sabe o que me manteve? But you know what O que me manteve de pé nesses momentos kept me upright foi in a those minha times? convicção It was my conviction de que foi Deus que me enviou. that it was God who sent me. Porque se eu não tivesse essa convicção, Because if I didn't have talvez eu conviction, teria desistido. maybe I would have given up. Talvez muitos de vocês aqui teriam desistido. Maybe many of you would have given Se up. vocês não tivessem convicção de que foi Deus If you didn't have the conviction that it was que God te enviou para fazer o que você está who fazendo. sent you to do what you're doing. Nós precisamos certificar se Deus é conosco. We need to certify if it's God E às who's vezes with nós us. queremos tanto que conseguir algo Sometimes we really want to que make nós something não happen, enxergamos and we can't see que Deus pode ter planos diferentes para nós. that God could have different plans for us. Eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vim com algum dinheiro. I remember when I came from Brazil, I came with some money. Eu havia vendido algumas coisas no Brasil I had sold some things in e Brazil. vimos muitas oportunidades aqui nos Estados Unidos. And we saw many opportunities in the United E eu States. confesso que eu não orei e não pedi direção de Deus para fazer algumas coisas. And I confess I didn't pray and ask for direction from God Alguns to do some investimentos things, financeiros. some financial investments. E praticamente quase todos os investimentos que nós fizemos fracassaram. And basically every financial investment we made failed. E aí eu falava assim: mas Deus, And I said, but God, o Senhor que mandou a gente vir para os Estados you Unidos. told us to come to the United States. Eu estava lá naquele culto, o profeta I falou. was in that service and the Eu prophet estava spoke lá to me. naquela oração. I was at that prayer Deus meeting. usou a irmã. God used the sister. E Deus falou. And he said, E aí, quando as coisas começam a dar errado, nós começamos a pensar: será que foi Deus mesmo que and falou? when we see things going wrong, we think, was it God who spoke? O problema, quer dizer, é que às vezes nós queremos tanto conseguir algo The problem is that we want to achieve it so que nós não badly conseguimos enxergar que Deus pode ter planos diferentes para nós. that we can't see that maybe God has different plans for us. E depois de fracassar em muitos projetos pessoais, And after failing many personal plans, eu lembro que eu estava um dia dentro do meu quarto muito triste. I remember one day I was in my bedroom very upset. Nós havíamos feito vários investimentos imobiliários aqui nos Estados We Unidos had made many investments in real estate. e in the veio United uma States. crise And a crisis came, chamada da bolha. the bubble E crisis. aquela bolha, irmãos, me pegou. And that bubble got me. E eu estava muito triste dentro do meu I quarto. was very sad in my bedroom. Eu fiquei a semana inteira questionando Deus. And I was questioning God the E entire isso week. foi em 2008. This was in 2008. E nós vimos todo o dinheiro que nós tínhamos conseguido ao longo dos anos. We Todos saw
se perderem, all the money we had earned in the years eu falo que eu não being podia lost. nem chamar minha esposa de meu bem, I say that I couldn't even call my wife porque se eu chamasse ela de bem, o good banco thing. queria tomar. because if I called her a good thing, the bank would want to take her Porque away. toda semana o advogado ligava, olha, aquele apartamento Because every week the perdeu, lawyer would call and say, "Yo, olha, you lost aquela that casa apartment. perdeu. You lost that house." Aí se eu falasse que eu tinha qualquer outro bem, And if I said I had any other goods, eles tomavam. they would want to take it De away. tão complicada que foi a minha história. Of how complicated that time Eu estava was. muito triste. I was very sad. E aí um dia minha esposa entrou no quarto One day my wife went in the bedroom e ela falou assim, olha, isso que nós perdemos são apenas bens and she materiais. said what we lost was only material goods. A única coisa que nós não podemos perder é a nossa fé. The only thing we can't lose is our faith. Quando ela falou, a única coisa que nós não podemos perder é a nossa fé. When she said the only Aquela thing we palavra can't lose is entrou our no meu faith, coração. that word went into my heart. E a partir daquele momento eu falei, Senhor, And from that moment forward I said, que Lord, os meus projetos pessoais agora deixem de existir. I want my personal plans to be Que o in Senhor existence. agora então revele para mim qual é a vontade do Senhor. I want you to reveal to me what your will is. E a Life Point nasceu no meio dessa frustração. And LifePoint was born out of that A frustration. Life Point nasceu de um choro dentro do meu quarto em 2008. LifePoint was born out of a cry from inside of my bedroom in Já se 2008. passaram 15 anos. And 15 years have passed. E desde então, And since then, Deus veio restituindo tudo que nós perdemos ao longo dos anos. God has restituted everything we lost along the years. E hoje eu e a minha casa somos gratos a Deus Today, me and my household are grateful to por God olhar para trás for being able to look back e ver que se não fosse aquela frustração, talvez eu não tinha ouvido Deus falar comigo. and seeing that if it wasn't for that frustration, maybe I wouldn't have E eu heard não God sei qual speak é o to me. tamanho da sua frustração nessa manhã, And I don't know what's the size of your frustration mas this nós morning, precisamos but we need discernir to discern e certificar and to make sure se Deus é conosco. if God is with us. Nós não podemos, queridos, continuar insistindo em algo que não está funcionando. We can't try to insist with something that isn't Nós working. precisamos discernir We have to discern a teimosia da perseverança. perseverance. Todos aqueles que conquistam, eles são perseverantes. All of those who persevere, Tem uma palavra Who moderna conquest are que perseverant. tem se usado hoje que é resiliência. a popular word today is resilience. Ou seja, os conquistadores, eles são resilientes. In other words, the conquerors are resilient. Resilientes são aqueles que estão dispostos a enfrentar Resilient are those who are batalhas willing difíceis, to face difficult batalhas battles, duras, harsh mas battles, continuar persistindo. but they continue persevering. Não subestime, querido, Don't a underestimate oposição aos seus projetos de conquistas. the opposition to your conquests. Quando Deus fala, olha, eu enviei você, Moisés. When God said, I sent you, Moses, Eu escolhi você, Moisés. I chose you, Moses. Ah, mas eu não sei falar. Oh, but I don't know how to speak. Ah, eu não estou preparado. Quem que sou I'm eu not prepared. Who am I para cumprir isso que o Senhor está determinando para a minha vida? to fulfill what you're determining for my Deixa eu life? dizer para você, não subestime Let me tell you, don't underestimate o poder que existe em você. the power that exists As inside of pessoas às vezes estão sentadas do seu lado aí e não sabem quem você é. you. People are sitting next to you and they don't know who you are. Se soubesse quem você é, elas iriam convidar você e ia pagar um almoço na melhor churrascaria de Pompa no Beach. They knew who you are. Meu Deus! They would call you out to lunch and pay for dinner. As pessoas, elas nos subestimam People underestimate us porque elas não sabem quem nós somos. because they don't know who we Por are. isso que o anonimato ele nos protege. That's why anonymity protects Por isso que às us. vezes é tempo da gente se recolher, That's why it's time for us to sair das redes recollect, sociais, come off of social evitar media, alguns relacionamentos. revisit some Porque na hora que relationships. você chegar, irmão, você já vai chegar com o cajado na mão, igual Moisés chegou, Because when you show up, you're gonna diante show do up mar. with the staff in E your aí o hand. desafio de Moisés, Then the challenge of Moses. desafio de The Moisés, challenge for Moses. maior, The greatest não one. foi ver o mar aberto diante dele, Was not seeing the ocean. mas o the sea desafio being maior open. de Moisés His greatest challenge foi convencer Faraó a deixar o povo ir. was to convince Pharaoh to let the people go. Quantas vezes Moisés esteve diante do Faraó? How many times was Moses before Pharaoh? Antes de Faraó deixar o pessoal sair do Egito, quantas vezes? Before Pharaoh letting the people leave Egypt? 10 vezes, irmãos. 10 times.
Você está na segunda tentativa e já quer desistir. You're on your second try and you want to give Talvez up. alguns aqui estão na primeira tentativa e já quer desistir. Maybe some are on their first Aí attempt, they vem don't want to no give up. culto na Life They Point. come to service at Ah, Life Point. se hoje Deus não falar comigo, And they say, oh, if today God ah, doesn't não vai speak to ter. me, Ah, pelo amor, seja I'm giving maduro. up. Please be mature. Moisés foi 10 vezes. Moses went 10 times 10 diante de Faraó. to face Pharaoh. Esse foi o maior desafio. This was the greatest challenge. Perseverar, To persevere, perseverar, to persevere, perseverar, and persevere, perseverar. and Eu fico persevere. imaginando, irmãos, que cada vez que Moisés ia diante de Faraó era uma frustração. I imagine every time Moses went before Pharaoh was Porque ele another ficava frustration. imaginando, ah, agora Faraó vai liberar o povo. Because you would think, now he'll let the people go. Aí não acontecia nada. And nothing happened. Aí o povo se revoltava com And Moisés. people would rebel against Ah, Moses. tu não é profeta nada. Oh, you're no prophet. Você falou que Deus ia fazer e Deus não está You said fazendo. God would do it, and he's not doing it. Quem é pastor e líder aqui, irmão, já deve ter ouvido muito Pastors isso. and leaders here must have heard this a lot. Ah, pastor, But pastor, você falou que Deus ia fazer e não you fez. said God was going to do something, and he Sabe qual é o didn't. problema dessas pessoas? You know what's the problem for these people? É que elas saem do ambiente de milagre e não vivem o milagre com você. That they leave the environment for the miracle and they don't live the miracle. Pessoas que duvidam que Deus está falando no ambiente. People who doubt what God is saying in an environment. Muitas delas não vão estar no ambiente para viver, pastor Adriano, aquele milagre. Many times they won't be in the environment to witness the Porque elas miracle não creem. because they don't O believe. desafio de Moisés The challenge for Moses foi ir 10 vezes diante de Faraó. was to go those 10 times before Pharaoh. Mas antes disso ele ficou 40 anos no deserto, But before that, he spent 40 years in the se desert preparando, being prepared, pastoreando um rebanho que nem era dele, shepherding a flock that wasn't his cuidando de um own, patrimônio que nem era dele. taking care of the goods that weren't Aí even tem his. muita gente aqui Many people here que quer conquistar a casa própria, want to have their own home, mas não consegue cuidar do apartamento que mora de aluguel. but they can't take care of the apartment they live in and rent. Não troca uma lâmpada que queima no apartamento, quer ligar para o condomínio para eles vir They trocar. don't change one light bulb, they want to call the condominium to come and change Se it. você não conseguir, irmãos, cuidar daquilo que não é seu com excelência, Deus não vai colocar nada na tua mão. If you can't take care of what is not yours with excellence, God won't place anything into your hands. Moisés pastoreava um rebanho que nem dele era, Moses shepherded a flock that wasn't even his, mas ele cuidava daquilo com but he excelência. took care of it with excellence. O anonimato preparou Moisés para a grande conquista. Anonymity prepared Moses for that great E conquest. nós falamos do Moisés com o cajado na mão, We speak about the Moses with the que o staff mar in his se hand, abriu. where the sea E was nós parted. falamos do Moisés, o grande líder que viu o milagre de Deus. Talk about the Moses, the great leader who saw the miracle of God, Mas ele tinha convicção but he had conviction de quem ele era, of who he was, quem ele era. who he was. Na vida nós precisamos entender In life, we must understand que algumas pessoas, that some people elas são colocadas ao nosso lado are put next to us para nos fortalecer, to strengthen us, para nos animar to encourage us no momento de crise. in a time of crisis. Amigos de verdade são aqueles que vão animar você, Real friends will cheer you aqueles que on. vão encorajar They você. will encourage you. Porque, irmãos, se for para ter amigo que vai nos desencorajar, Because if we're to have friends who discourage us, é melhor não tê-los. it's better not to have them. Porque muitos deles querem nos desencorajar. Because many want to discourage us. E quantas vezes nós ficamos frustrados? And how many times do we get Porque frustrated? nós esperamos uma palavra de ânimo, Because we expected a word of uma encouragement, palavra de conforto. a word of comfort, E essa palavra não vem. and that word never came. No caso de Moisés, ele tinha um irmão. In the case of Moses, he had a brother. Ele tinha um irmão Arão, He had Aaron, que estava com ele. who was with him. E você sabe por que, que as pessoas eram contra Moisés? And you know why people were against Moses? Sabe por que eles reclamavam de You Moisés? know why they complained about Moses? Porque eles não estavam com Moisés Because they weren't with him quando Deus falava com ele. when God spoke to him. Eles não estavam com Moisés They weren't with quando Moses Moisés foi diante de Faraó. when Moses went before Pharaoh. Pessoas que vão te encorajar são pessoas que vão ver o milagre que Deus faz na sua vida diariamente. People who will encourage you are the ones who see the miracle in your life Amigos de happen every verdade day. são aqueles que celebram as suas conquistas, Real friends will celebrate your mas que também conquests, choram com você But who no will seu tempo de fracasso. weep with you in your time of failure. E Arão era o irmão mais velho. And Aaron was his older E Arão brother.
participou de todo Aaron o preparo de Moisés. participating in all the preparation for Moses. Nós precisamos de pessoas assim, We need people like que this estejam ao nosso lado, who are para beside nos us apoiar to support no us momento que nós estamos frustrados. in the times when we are E frustrated. eu quero terminar essa palavra nessa manhã. And I want to finish this word this morning. Muitas vezes nós nos trancamos Many times we lock ourselves no nosso quarto, in our bedroom. muitas vezes na sala do escritório que trabalhamos, Many times in the office where we work. muitas vezes sozinho dentro do nosso carro. And many times alone in our car. Nós começamos a chorar We start to cry e a dizer: Deus, eu não aguento mais. and say, God, I can't take it anymore. Ah, já não sei mais se Deus é comigo ou não. I don't know if God is with me or not. Eu vejo ao longo dos anos muitas pessoas perderem a fé, I see over time many people lose their pessoas faith. desanimarem, Many people get pessoas se discouraged. frustrarem. People get frustrated. Mas quando nós não temos mais forças, But when we have no strength left, o Espírito Santo, the Holy Spirit, ele nos lembra He reminds us que aquele que fez a promessa that the one who promised é fiel para cumprir. is faithful to fulfill. Foi Deus que te escolheu. It was God who chose you. Foi Ele que te escolheu. He chose you. E Ele te escolheu justamente porque você entende He chose you precisely because you understand quais são as suas fraquezas, what your weaknesses are, quais são as suas debilidades. what your shortcomings are. E é incrível nós olharmos And it's incredible for us e to vemos que a maioria das pessoas que Deus chamou e escolheu look and see that most people that God called and para chose cumprir coisas grandes na terra, to fulfill great things on the a earth, maioria delas não se sentiam capazes. most of them didn't feel capable. A maioria delas não se sentiam preparadas. Most didn't feel prepared. Porque quando você está preparado, Because when you are prepared, você não precisa de Deus. you don't need God. E esse que é o problema. And that's the É problem. aí que vem os fracassos. That's when failures come. Ah, eu vou pastorear essa igreja nos Estados Unidos. Well, I'm going to be the pastor of this church in the United Ah, eu States. tenho mestrado. I have a master's. Eu tenho doutorado. I have a doctorate. Ah, eu fiz todos os cursos. I have done all the courses. Aí vem pastorear uma igreja nos Estados Unidos. And you come to be a pastor of a church in the United States. A arrogância é tanta, irmãos, que algumas não conseguem ficar abertas por aqui nem um mês. And the arrogance is so great that Porque you são can't even líderes stay que se open for a sentem month. muito preparados. Because these are leaders who feel over Deixa eu dizer prepared. algo para você. Let me tell you something. Quanto menos eu entender The less that I understand que eu não tenho capacidade, that I am not capable, aí Deus vai me usar. then God will use me. Porque quando eu estou cheio de mim mesmo, Deus não pode me usar. Because when I am filled with myself, God can't Enquanto use eu me sentir muito importante, muito bom, me. In the meantime, when I feel too good, too important, não há lugar para Deus usar a minha vida. there is no place for God to use my life. E nessa manhã Deus está dizendo para você: olha, eu te escolhi. This morning, God is telling you, I chose you. E veja o que Êxodo 3:12 diz para nós terminarmos. And see what Exodus 3:12 says for us to finish. Quando Moisés acha que ele não pode fazer When Moses thinks he cannot go, o que ele fez, what did he do? Deus afirmou no versículo 12 de Êxodo 3: God assures him in Exodus eu 3:12, estarei com você. I will be with you. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. And this will be the sign to you that it is I who have Quando sent você you. tirar o povo do Egito, When you have brought the people out of vocês Egypt, prestarão culto a Deus neste monte. you will worship God on this mountain. Não importa o que aconteça. Doesn't matter what could happen. Não importa o que aconteceu na tua história até hoje. Doesn't matter what might happen in your story till Deus está today. dizendo para você: eu estarei com você. God is saying, I will be Deus with está you. dizendo: eu estarei com você. He's saying, I will be with Esta é a prova de que sou eu quem o envia. you. This is the proof, the sign that it is I Esse who é o have maior sent you. desafio da igreja moderna. This is the greatest challenge of the modern Esse church. é o maior desafio dos crentes que estão se convertendo nesse século. This is the greatest challenge for the Christians who are É converting ter a this century. convicção de que Deus os enviou, Is having the conviction that it was de que God who Deus sent está you, com eles. and that God is with them. Porque
Porque hoje nós temos visto uma igreja Because today we have seen a church que está fugindo do propósito original. that is running away from the original purpose. Uma igreja que está usando muitos artifícios Church using many things para that are atrair artificial pessoas, to attract para people manter and pessoas. to hold people. Mas o que faz uma igreja ou um cristão ser diferente But what makes a church and a Christian be different é a presença de Deus. is the presence É of God. saber que Deus o enviou. It's to know that God sent them. E nessa manhã eu tenho convicção This morning I have conviction de que você só está de pé porque crê que Deus te enviou. that you're only standing Que o because seu God casamento sent só está de pé you. Your marriage is only standing porque você tem certeza que foi Deus que te deu essa direção. because you're certain that God gave you that direction. Que você não desistiu de tudo ainda You porque didn't give você up on tem everything certeza. because you have the certainty. E Deus está dizendo para você: And God is saying to you, eu estarei com você. I will be with you. Eu estarei com você. I will be Feche with os you. seus olhos por um momento. Close your eyes for a Eu moment. sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Feel the presence of the Holy Spirit in this place. Faltam 34 dias para terminar o ano. There are 34 days left to finish this year. Talvez muitos aqui tenham muitas razões para ser gratos. Many of us have many reasons to be grateful. Muitos aqui talvez entraram aqui nessa manhã frustrados, Many came in here this morning frustrated, desanimados, discouraged, porque está acabando mais um ano e você não tem visto o resultado daquilo que espera. because you're finishing another year and you don't see the result of what you expected. Mas Deus está dizendo para você: olha, eu escolhi você. But God says to you, I have chosen you. Não importa se alguém te rejeitou, Doesn't matter if someone rejected you. eu te escolhi, diz o Senhor. I have chosen Eu you, says the estarei Lord. com você. I will be with Esta é you. a prova de que sou eu quem o enviou. This is the sign that I was the one who sent E you. Moisés foi um grande líder, Moses was a great leader, um homem que até hoje nós honramos e reverenciamos, a man we revere and honor to this day porque ele disse sim. because he said yes. A obediência The obedience é a chave que ativa o seu propósito. is the key that activates your purpose. Para cada renúncia na terra tem uma recompensa no céu. For every renouncing on earth, there's a reward in As heaven. suas conquistas, elas não estão em um lugar. Your conquests are not in a place. As suas conquistas estão na obediência. Your conquests are Quando in você obedience. decide obedecer, When you decide to você obey, começa a conquistar. you begin to Fica de conquer. pé no seu lugar por um momento. Stand where you are God, for a my moment. God, I need you. Oh God, my God, I need you. Declare isso nessa manhã. How Declare that I this morning. need you now. Oh, Oh rock of ages, I'm standing on faithfulness. On your faithfulness. declare mais uma vez. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Assim como Deus chamou Moisés, Just as God called on Moses, Deus nessa manhã está chamando muitas pessoas nesse lugar. God is calling on many people this morning. É tempo de nós nos levantarmos. It's time for us to rise up. É tempo de você se levantar, It's time for you to de deixar de rise lado toda a and frustração, leave aside any frustration. tudo aquilo que deu errado em algum momento na tua vida. Everything that went wrong at some point in your Tudo life. isso está te preparando para grandes conquistas. All of this is preparing you for great Deus conquests. está colocando cajado nas mãos de muitas pessoas aqui nessa God is manhã. putting a staff in the hand E of não many tenha people this medo. morning. Don't be afraid. Não tenha medo como Moisés teve no início, Don't be scared like Moses porque o was. grande eu sou está com você. Because the great I am is O grande eu with you. sou é contigo. The great I am is E with você you. vai ver grandes milagres nessa jornada. And you'll see many Você vai miracles on ver this mar se journey. abrir diante de você. You'll see the sea Você vai open ver with pessoas sendo curadas à sua volta. people being healed Você vai around ver you. pessoas sendo restauradas à sua You'll see volta. people restored around Porque you. o grande eu sou é contigo. Because the great I am Se is with você está entendendo o que Deus está te dizendo nessa you. If you manhã, understand what God is telling eu quero you this convidar morning, você a erguer as suas mãos. I want
want to call on you to raise Se your você hands. entende essa palavra, erga suas mãos If you ao understand this Senhor. word, lift your hands to Eu quero God. fazer melhor ainda, eu quero orar com você. Better yet, I want to Você que pray está with you. entendendo essa palavra, vem aqui à frente. If you Eu sinto no understand meu this word, espírito I feel in my de spirit orar to com pray with você. you. E saia rapidamente do seu lugar. Leave your place Vem quickly. aqui, eu quero orar com você. Eu quero liberar sobre I a want tua to vida pray. nessa manhã. Liberating over your life. Rakamassoteanda rebasso, camararabasso, alababasso, yandere cabababasso. Aleluia. Oh.